A Constituição Federal, em seu artigo 14, prevê a realização de plebiscitos e referendos. Para convocá-los, um decreto legislativo tem que ser apresentado por 1/3 dos senadores ou 1/3 dos deputados e aprovado por 257 votos na Câmara dos Deputados e 42 votos no Senado. Essas são as barreiras, o quociente, para poder convocar plebiscitos e referendos. São barreiras bem menores do que a aprovação de emendas constitucionais, que necessitam de 3/5 dos votos nas duas casas. Ao invés de apostar todas as fichas em negociações parlamentares para esse tipo de emendas, o governo deveria recorrer à soberania popular para decidir, por exemplo, a revogação do teto de gastos e outros temas que exigem maioria qualificada, estabelecendo um vínculo mais direto e mobilizador entre o presidente e a sociedade. Com a palavra, Valério Arcari. É um caminho tático, é uma das possibilidades. É difícil, por antecipação, Breno, definir escolhas táticas, digamos. As escolhas táticas, elas dependem muito da conjuntura. E nós não podemos convocar plebiscitos para perder. Aprendamos com a experiência do Chile. Quer dizer, é necessário preparar as condições, quando se convoca um plebiscito, para ter a garantia, quando se está no governo, de que, ainda que sempre haja uma margem de erro, o cálculo político abra um caminho favorável, não o contrário. Mas é um instrumento que até hoje não foi aproveitado e pode ser útil. Eu não sei se a revogação do teto dos gastos seria este tema. Mas pode ser, é um tema plausível, porque com a revogação do teto dos gastos nós podemos falar em defesa de um orçamento que garanta condições para erradicar o desemprego, para elevar os salários, para melhorar a vida. É uma hipótese tática. Eu penso, sim, que é um instrumento que pode ser útil, mas é necessário criar as condições políticas para usar essa carta. Breno. José Dirceu de Oliveira e Silva. Não vejo nenhuma objeção para que se convoque referendos, plebiscito, mas acho improvável que, no momento atual, nós possamos desviar nossos esforços, assim, nossa prioridade para isso. Porque 257 votos para aprovar, e 1/3 na Câmara e no Senado para propor, 1/3 até que se consegue, 257, conforme o tema, não se consegue. E não sei se nós temos condições na sociedade hoje de colocar temas sensíveis para votar e ganhar. E esse esforço é o governo que vai fazer ou os parlamentares, os partidos dos parlamentares e os movimentos sociais? Né? Porque se o governo for fazê-lo, você sabe que vai haver contestação judicial, porque no Brasil não há experiências ainda de referendo e plebiscitos. Né? O último nós quebramos a cara, né? Desarmamento, vocês lembram, né? Como é que terminou? Até de uma forma meio tragicômica, né? Que os líderes desapareceram na hora do enfrentamento, não sei se vocês se lembram disso. Então eu sou meio pessimista com relação a isso, o que não significa que nós não devamos, eu quero dizer, é necessário fazer um debate público sobre orçamento, mobilizar a sociedade em torno daquelas bandeiras nossas, mobilizar mais ampla que a esquerda na área da educação, da saúde, da reforma trabalhista progressiva, que eu acho que é mais amplo que a esquerda. Acho que há muitos setores da sociedade sensíveis a essas questões, né? Até pela experiência da pandemia e pela experiência em outros países da tragédia que tem se transformado o aprofundamento da desigualdade. Né? Então, eu sou favorável a que se mobilize, sim, a sociedade e que se possa, não sou contra, pelo contrário, que em um determinado momento se convoque referendo e plebiscito. Uma coisa, referendo depende primeiro da aprovação do próprio
tema no Congresso Nacional. Referendo acho que é mais provável, até que a direita queira fazer alguns conforme que a gente conseguir, ou nós queiramos conforme a derrota que a gente sofra no parlamento. Se nós vamos ser capazes, não vejo correlação de força nesse momento e nem vejo como o governo possa colocar como prioridade, por exemplo, teto de gastos. Certo? Se os setores da direita toparem fazer um debate público sobre teto de gasto, eu acho que vale a pena fazer um referendo, ou um plebiscito, né? Porque eu acho que nós poderíamos ganhar, dado e seria uma grande politização de setores importantes da sociedade em torno dessa questão. Mas aí depende do governo, né? E governo e partidos não é a mesma coisa, como nós sabemos. Né? Vamos ver como é que será a composição do governo, quem serão os ministros, qual será o núcleo do governo no Palácio do Planalto, os ministérios estratégicos, como é que será a composição de força entre as forças de centro-esquerda e as forças de centro-direita dentro do governo. Então, tem muita água para passar embaixo da ponte ainda, para que nós possamos discutir se fazemos ou não plebiscito e referendo. Tenho dito. Benedito. Maria Carlotto. Aprenda a falar, Breno. Gamanho. Então, eu vou nessa mesma linha, mas para responder eu quero voltar num tema da questão anterior, porque eu acho que é importante para esse debate. Eu não acho que o movimento que o bolsonarismo está fazendo nesse momento tem a ver diretamente com o questionamento das eleições e impedir a posse do Lula. Eu acho que não tem condições para isso, mas eles estão construindo, né, a condição para fazer uma oposição desestabilizadora. E aí, eu acho que é disso que se trata. Eu não vejo menor possibilidade, porque já falei isso aqui, já escrevi isso em outros lugares, não tem como eles questionarem, eles impedirem a posse do Lula. Eu acho isso eles podem criar confusão para a gente chegar em Brasília com as nossas massas, que irão. As massas irão a Brasília, tenho certeza disso. As massas de esquerda. Tá? E eles podem bloquear a estrada, gerar alguma confusão, mas nada que eu acho que vai impedir as pessoas de chegarem lá e de fazerem uma grande festa. Mas eu acho que eles estão construindo condições para fazer uma oposição desestabilizadora. E uma coisa que poderia desestabilizar o governo é uma derrota num plebiscito. Então, eu acho que eu acho que a minha opinião é que os primeiros 2 anos deveriam criar condições para os 2 segundos anos, né, na segunda metade do governo, aí a depender, né, pode ser antes, pode ser depois, mas acho que tem um primeiro momento do governo que ele não deveria arriscar tanto assim, levar temas sensíveis para um debate público e refazer a polarização da eleição. Eu acho que ele tinha que construir condições para impor uma derrota política, jurídica, política e jurídica ao bolsonarismo, para daí a gente entrar num outro momento, e aí eu acho que referendo e plebiscito são bem-vindos. E eu digo isso porque eu acho que tem condições de construir alguns consensos no Congresso, a partir de um debate público sobre o orçamento, sobre as prioridades que saíram da eleição, que faz com que a gente tenha uma margem de manobra sem precisar, nesse primeiro momento, mobilizar de novo a sociedade para um processo eleitoral. Eu acho que nos primeiros 2 anos a gente não deveria apostar nesse... Mas não, nos primeiros 2 anos, estou falando aqui simbolicamente, eu acho que num primeiro momento a gente não deveria apostar nisso. Eu acho que a gente tinha que criar condições para fazer uma política que imprima uma derrota política e jurídica ao bolsonarismo.